Olá, meu amigo, olá, minha amiga, concurseiro, concurseira, examinando, examinanda. Vamos continuando os vídeos e a gente continua falando sobre ética da advocacia, até porque, pelo que tenho visto, muitos são os examinandos, muitos aqueles que desejam a sua carteira, e a ética para a primeira fase, ela é preponderante. E vamos lembrar temas que são recorrentes, ou temas que são mais comuns. Vamos falar de processo ético disciplinar. O processo ético disciplinar, ele se instaura de ofício, e aí é um ato, toma-se conhecimento de uma violação ética oficialmente, e aí starta-se de ofício o processo ético disciplinar, provocando o Tribunal de Ética e Disciplina, ou ele se inicia a representação. Aquele que tem interesse faz uma representação, encaminha essa representação e autua a representação nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Data-se o marco inicial, o momento do protocolo. E isso é importante para que se possa registrar, porque o momento que se inicia a contagem dos prazos, inclusive a contagem do prazo prescricional, previsto no artigo 43 do Estatuto, é exatamente o momento em que é feito o protocolo ou a ciência da OAB da possível infração disciplinar, e daí se contam os prazos do 43, que é da prescrição, seja ela quinquenal, ou a prescrição de 5 anos, ou a prescrição intercorrente, que é a prescrição da não movimentação do processo no prazo de 3 anos ininterruptos. Considera-se não movimentação do processo nenhuma decisão efetiva que o processo tenha sentido ao longo do período dos 3 anos. Então o processo se instaura de ofício. Esse processo ou pode ser feito por representação. No momento em que ele é instaurado, ele é encaminhado ao presidente do Tribunal de Ética, que deve fazer um primeiro juízo de admissão, e quando faz esse juízo de admissão ou juízo de prelibação, ele encaminha esse procedimento ou para a comissão de admissibilidade, para que emita um parecer, ou para a presidência ou relatoria, porque, segundo a legislação dispõe, ele recepciona e encaminha para a relatoria, para que a relatoria ou a comissão de juízo de admissibilidade façam um juízo de aceitação da eventual representação, e essa representação se encaminhe para o presidente de turma ou retorne ao próprio presidente do tribunal para que dê andamento a ela, porque o representado tem o direito desse duplo julgamento, já que a legislação possibilita o diálogo dele enquanto ainda se analisa a existência ou inexistência do fato, aceitação ou não aceitação do fato enquanto fato a ser processado e julgado pelo tribunal. O Tribunal de Ética, portanto, acolhendo os pressupostos e requisitos, determina a intimação da parte para que a parte se manifeste no processo, e essa manifestação será, a depender da circunstância, apenas uma manifestação para defesa prévia, ou caso exista a repercussão à dignidade da advocacia, pode ser pautada uma audiência cautelar de suspensão preventiva, ou seja, cautelarmente, segundo disposto no artigo 70, parágrafo 3º, é possível analisar, a bem da violação à dignidade da advocacia, se exista ou não a possibilidade de que o representado seja suspenso cautelarmente pelo prazo que não pode superar 90 dias. Não sendo o caso, é feito a intimação para que ele venha apresentar defesa prévia e demais razões nesse procedimento. Esse procedimento deve se seguir com as demais audiências, audiência de conciliação, audiência de instrução, as pautas em plenário, com a inversão do que acontece na advocacia natural, em que as falas das sustentações orais, que se dão pelo prazo de 15 minutos, são preambulares, ou seja, primeiro a sustentação oral, depois o voto. No Tribunal de Ética vem o voto primeiro, e a mim faz um pouco mais de sentido, porque a defesa deve ser a última a falar sempre. Primeiro o relator lê seu voto, depois a defesa tem o tempo regimental para que possa falar, e aí são feitos debates e colhidos os votos para
a prolatação da decisão, e essa decisão terá um efeito similar ao efeito de sentença. Lembrando, o processo ético disciplinar, ele existe, o julgamento é feito pelos próprios pares da advocacia, advogados com notório saber jurídico e segundo a quebra da cláusula de barreira com mais de 3 anos, que estejam a serviço da ordem dos advogados, para que naquele julgamento eles tenham algo que se assemelhe à jurisdição. Entretanto, não é jurisdição, porque quem exerce jurisdição no Brasil são apenas aqueles que detêm capacidade jurisdicional, são os juízes, desembargadores, ministros e por aí vai. Tranquilo? Beleza. A decisão de mérito, ela só pode sair com 4 aspectos. Só pode haver censura, advertência, na verdade é censura com a possibilidade de converter em advertência sem registro nos seus assentamentos, suspensão ou exclusão. Para cada uma das características, eu tenho a gravosidade do problema. Então, veja, se eu tenho a necessidade de, se houver qualquer espécie de desvio financeiro, se houver qualquer espécie de reiteração de condutas ou de suspensões anteriores, aliás, de condenações anteriores, eu tenho caso de suspensão. Se eu tenho uma série de suspensões anteriores, eu tenho um caso de exclusão. E além dessas 3, e a advertência fica aqui em apartado, eu tenho uma multa que pode ser aplicada sempre com a censura ou com a suspensão. Tranquilo? Uma vez sofrida a pena, é possível que seja recorrido e esse recurso deve ser endereçado ao Conselho Seccional e, ainda insatisfeito, pode ser recorrido mais uma vez o encaminhamento para a turma competente do Conselho Federal dessa insurgência ou dessa decisão. Após condenado definitivamente transitado em julgado, é possível o processo de reabilitação, desde que, se não for por conduta criminal, no prazo da reabilitação na esfera penal. Beleza? Tranquilo? Espero ter ajudado vocês, contem comigo, qualquer dúvida mandem aqui e a gente vai tirar essas dúvidas para vocês. Uma excepcional aprovação, excelente trabalho para vocês, beijo no coração e até a próxima. Fica com Deus.